Muito bem, turminha. Obrigado pelos carinhos com a gente. Olha, antes de começar a contar, eu tenho que contar um negócio aqui de um amigo meu aí que eu fiquei sabendo. Mas antes de começar a contar, eu quero que você aqui, ó, bota o dedinho aqui no YouTube. Aqui debaixo, aqui, ó, aqui. Tá vendo aí? Aqui, ó. Coloca o dedinho aí, dá um joinha pra nós, E também compartilha com os amigos aí, tá bom? Compartilha aí, porque, ó, 2 vídeos por semana vamos botar aqui pra você curtir o Zé das Couves. O que acontece no dia a dia do Zé das Couves. Eu venho aqui toda semana, eu quero contar pra vocês o que acontece. Umas prós, umas coisinhas aí que eu venho, viu? Eu falei esses dias do caso de um burro e de um cabocão aí que cresceu pra cima de Zé das Couves. Mas hoje eu quero contar pra vocês outra prosa. Eu quero falar de outra coisa. Eu quero falar com você de um amigo meu que foi na casa de um cidadão que ele já estava saindo com a filha do cara e foi na casa dele pedir a mão da filha do homem, cara. O meu amigo é muito esperto demais. Foi lá na casa, mas é um caipira também, viu? Falar a verdade, é um caipira igual eu mesmo. Chegou lá para pedir a mão da menina em casório. O pai da menina sentou do lado, a mãe já tá ali no fogão mexendo, mas também já colou o zoião nele. E ele chegou e sentou numa cadeira e começou a prosear. Com o pai da moça. E ali ele ficou proseando, contando umas historinhas pro velho, pra ver se o velho acreditava. E o velho começou a ficar meio ligeiro com ele também. E a verdade foi que ele foi conversando, e de repente começou a diluir a barriga dele, dava um dilurimento, sabe? Umas coisas assim muito loucas da barriga dele. Doía muito a barriga do menino, viu? E debaixo da cadeira tinha lá um cachorro. Esse cachorro chamava Duque. É o Duque é do pai da moça, entendeu? E aí, ele ali contando umas histórias pro pai da moça, para poder enrolar o velho, para pedir ela em casório, né? Só que antes de pedir ela em casório, algumas coisas aconteceu. Ele estava ali tranquilo na sua cadeira, contando umas prosas ali, tentando fazer com que o pai da moça não percebesse o nervosismo que ele estava. De repente, ele sortou um pulsinho ali, entendeu? E o velho colou os olhos nele e ficou ligeiro, mas ficou tranquilo. E o cachorro debaixo da cadeira. E ele ali, né, se mexendo em cima da cadeira, para todo lado, e falando com o pai da moça, e levando ele na conversa, e de repente, outro pum. Isso, a barriga dele tava ruim, tava dilurindo mesmo, viu? Tava ruim. E de repente, naquela frição, ele soltou de uma vez, nossa senhora, aí foi para acabar mesmo, né? Aí ele olhou o pai da moça, então, seu João, a conversa é assim. O seu João não deu nem satisfação para ele, olhou e falou, Duque, o cachorro ali nem se mexeu. Aí ele olhou para baixo, ô seu João, o senhor quer tocar o Duque? Ô Duque, sai daí, para de fazer essas coisas, que o seu João vai pensar que sou eu. Sai daí, Duque. O seu João botou o zoião nele, olhou nele e falou, rapaz, sai de baixo, Duque, sai de baixo dele, que ele vai lhe cagar em cima.